Imagine um estádio lotado de gente. Agora, imagine que todas essas pessoas perderam subitamente a cabeça e que essas cabeças foram empilhadas em formas geométricas perfeitas no meio do deserto. Este não é o roteiro de um filme de terror, é a arquitetura real de um dos homens mais temidos da história. Neste texto, revelaremos o segredo do velho manco, que, sendo deficiente físico, manteve metade do mundo sob terror, de Moscou a Delhi. Você descobrirá por que a abertura de seu túmulo por cientistas soviéticos coincidiu estranhamente com o primeiro dia da Grande Guerra Patriótica, e sobre qual terrível maldição os anciãos de Samarcanda alertavam. Contaremos os detalhes escandalosos da humilhação do grande sultão otomano, a quem este conquistador, segundo a lenda, transportava em uma gaiola como um animal, e cuja esposa era forçada a servir nos banquetes nua, como veio ao mundo. Como ele transformou o genocídio em uma economia planejada, onde cada soldado era obrigado a entregar uma cota de cabeças decepadas. E por que seu próprio neto, um grande cientista, foi decapitado por ordem de seu próprio filho? Leia até o fim, para entender como o homem que construía jardins paradisíacos criou o inferno na terra, e por que seu império desapareceu num instante, como uma poça de sangue sob o sol escaldante. Imagine esse cheiro. Não o cheiro de queimado que já impregnou as paredes e as roupas, mas um odor adocicado e nauseante que paira sobre as ruínas da maior cidade do Islã. Julho, ano de 1401. Bagdá. O calor aqui é tal que parece derreter o próprio ar, mas o silêncio que paira sobre a cidade é ainda mais pesado. Você não ouve gritos, já não há ninguém para gritar. Ouve-se apenas o zumbido monótono de milhões de moscas e um bater seco. São ossos batendo contra ossos. Os pedreiros de Timur trabalham sem descanso, mas em vez de tijolos, têm em mãos cabeças humanas. Veja com seus próprios olhos. Não desvie o olhar. 120 torres. 120 pirâmides perfeitamente empilhadas, erguendo-se sobre as ruínas fumegantes. Não é um amontoado caótico de corpos, é arquitetura. Em cada pirâmide, crânios cimentados com argila, voltados com as órbitas vazias para fora, para que olhem para qualquer um que ouse duvidar da força do conquistador. 90.000 cabeças. 90.000 pais, filhos, comerciantes e poetas, cujas vidas foram interrompidas por um simples aceno de mão. Para entender essa escala, imagine um estádio moderno lotado, onde cada espectador de repente perdesse a cabeça, e todas essas cabeças fossem organizadas em figuras geométricas precisas no meio do deserto. Isso não é apenas crueldade, é uma mensagem. É o outdoor mais sangrento da história, no qual está escrita apenas uma palavra: submissão. Agora, desvie o olhar. Longe das torres da morte, em direção à tenda situada na colina, de onde se tem a melhor vista deste inferno feito pelo homem. Lá está sentado um homem cujo nome faz tremer metade do mundo. Ele tem 65 anos. Para a Idade Média, é um velho decrépito, mas em sua postura não há nem sinal de fraqueza. Ele está sentado ereto, como se tivesse sido esculpido em granito. Olhe para o seu rosto. Não está distorcido pela fúria ou pela loucura. Está calmo. Ele move pensativamente uma peça no tabuleiro de xadrez antigo. Seu nome é Timur. A Europa lembrar-se-á dele como Tamerlão, e esse apelido, Timur-Lenk, Timur, o Manco, ele ostenta como uma medalha, embora os inimigos o sussurrem como uma maldição. Observe o seu corpo. Esse corpo é um mapa de batalhas vividas, um atlas vivo de dor. Sua perna direita é aleijada, a rótula fundiu-se permanentemente, transformando a perna num suporte rígido. Sua mão direita, que outrora empunhava a espada, agora está seca e retorcida. O ombro e o cotovelo estão tão danificados que ele mal consegue levantar uma taça. Ele é um inválido. Por todas as leis da natureza e da estepe, ele deveria ter morrido 40 anos atrás em alguma vala, esquecido e pisoteado. Mas esse inválido segura o continente pela garganta.
Qual é o seu segredo? Por que centenas de milhares seguem esse velho manco, prontos para morrer à sua primeira palavra? Esqueça a imagem do bárbaro selvagem que destrói a civilização com um porrete. Isso é uma mentira conveniente para os vencidos. Timur é um intelectual. Enquanto seus soldados lavam o sangue das lâminas nas águas do Tigre, ele conduz disputas teológicas com imãs sobreviventes, cita o Alcorão de cor e discute nuances da poesia persa. Ele fala turco, persa e mongol. Conhece a história melhor do que aqueles que a escrevem. Ele joga xadrez não apenas no tabuleiro, mas também no mapa da Eurásia, movendo exércitos tão facilmente quanto peões. É exatamente esse contraste que gera o verdadeiro horror. Se ele fosse louco, seria possível entendê-lo. Mas ele é absoluta e assustadoramente são. As pirâmides de crânios em Bagdá não são um ataque de raiva. São um cálculo frio e matemático. A economia do terror. Ele sabe. Se exterminar uma cidade de tal forma que as lendas sobre isso gelem o sangue, as próximas 10 cidades abrirão os portões por conta própria. O medo é um recurso, e Timur o extrai de forma mais eficiente do que qualquer um antes dele. Ele não constrói um Estado no sentido tradicional. Ele não escreve leis, como Gengis Khan. Ele cria um culto à força, onde ele é a única divindade. Eu sou o flagelo de Deus, dizem que ele se autodenominava. Mas isso é hipocrisia. O flagelo de Deus não constrói mausoléus de tal beleza que ofuscam o céu. Timur é um paradoxo. Com uma mão, ele transforma oásis florescentes em deserto, onde uivam apenas chacais. E com a outra, reúne os melhores artesãos do mundo em Samarcanda para criar o paraíso na terra. Ele ama a arte. Ele ama a beleza. Apenas o preço dessa beleza não importa para ele. Mesmo que esse preço seja 90.000 cabeças em Bagdá. Os historiadores discutirão por séculos: gênio ou carniceiro? Salvador da Europa do jugo otomano ou demônio que atrasou o desenvolvimento do Oriente em séculos? Mas, estando aqui, sob o sol escaldante do Iraque, inalando o cheiro da decomposição, é difícil pensar em grandeza. Você vê apenas um mecanismo de destruição, acionado pela vontade de um homem. Um homem que matava não porque precisava, mas porque podia. Seu império não se sustenta na burocracia, mas no movimento constante. Parar, para ele, é semelhante à morte. Enquanto os cavalos galopam, enquanto o sangue corre, enquanto crescem as montanhas de crânios, ele está vivo. Ele se alimenta dessa energia de desintegração. Mas de onde veio essa sede de poder infinita e insaciável? Como o filho de um pequeno líder tribal, sem direito ao trono, tornou-se um governante cuja sombra cobriu o mundo de Delhi a Moscou. Para entender o arquiteto das pirâmides da morte, precisamos voltar para onde não havia ouro, nem exércitos, nem grandeza, para as estepes sujas da Transoxiana, onde um jovem bandido desconhecido derramou sangue pela primeira vez, sem saber que um dia metade do mundo se afogaria nele. Para o vale perto da cidade de Kesh, a cidade verde de Kesh, meados do século XIV. Esqueça o mármore e o ouro que viu em Bagdá. Aqui, no sopé das montanhas, cheira a esterco, suor e vinho barato. Este é um mundo onde a vida humana vale menos que um bom cavalo. E é aqui que começa o caminho do homem, que um dia colocará este mundo de joelhos. Mas, por enquanto, ele não é ninguém. Apenas o filho de um líder local da tribo Barlas. Seu nome é Timur, e ele é um ladrão. Não um vingador nobre, não um herói de baladas, mas um ladrão de gado calculista e audacioso. Imagine esta cena. Um grupo de cavaleiros conduz ovelhas alheias através da estepe poeirenta. À frente, um rapaz jovem, alto, de ombros largos, com olhos brilhantes. Ele ri. Para ele, isso é um jogo. Adrenalina. Ele é carismático como o diabo. As pessoas são atraídas por ele não porque ele seja nobre, mas porque com ele sempre há butim. Ele é generoso. Ele divide o saque igualmente, deixando para si apenas a glória.
Já naquela época, ele entendia o princípio principal do poder. A lealdade não se compra com medo, mas com ouro e sucesso. Mas a sorte é uma dama caprichosa, especialmente nas estepes do Sistão. Um ataque mal sucedido muda tudo. Não foi uma grande batalha entre dois impérios. Foi uma escaramuça suja com pastores defendendo seus rebanhos. O assobio de flechas, um golpe, outro golpe. Uma flecha perfura a coxa direita, outra crava-se no ombro. Timur cai na poeira, contorcendo-se de dor. Nesse momento, a história deveria ter acabado. Um lobo ferido na estepe não vive. É morto pelos seus, ou comido por estranhos. Mas ele sobreviveu. Ele ficou deitado com febre por semanas, oscilando entre a loucura e a morte. E quando se levantou, já era outro. Não havia mais aquele jovem ágil que podia pular na cela a todo galope. Surgiu um aleijado manco. A perna direita não dobrava, o braço direito pendia como um chicote. Os locais deram-lhe um apelido que deveria ser uma marca de vergonha: Timur Lenk. Timur, o manco. Na Europa, isso seria distorcido para Tamerlão. Ouve como soa esse nome? Nele há o ranger de metal. Para qualquer outro habitante da estepe, a mutilação é uma sentença. Você não consegue puxar um arco rígido? Você é inútil. Você não consegue guiar um cavalo apenas com as pernas? Você é um homem morto. No entanto, Timur realiza o impossível. Ele transforma sua fraqueza em combustível. Se ele não pode ser o mais forte fisicamente, ele se tornará o mais astuto, o mais cruel, o mais inteligente. A dor tornou-se sua companheira constante, aquilo que não o deixa relaxar nem por um segundo. Ele aprende a lutar com a mão esquerda. Ele desenvolve táticas onde sua participação pessoal no combate corpo a corpo já não é tão importante quanto a habilidade de mover regimentos. Ele troca o cavalo de guerra pelo cavalo da política. E aqui entra em cena o segundo jogador-chave, Hussein. O Emir Hussein, seu irmão jurado, seu melhor amigo e seu pior inimigo. É uma tragédia clássica, digna da pena de Shakespeare, encenada nos cenários da Ásia Central. Eles eram como dois leões jovens decidindo dividir o bando. Hussein é nobre, rico, tem tudo o que Timur não tem. Timur é audacioso, popular entre as tropas e faminto por poder. Eles formam uma aliança. Juntos, derrubam os governadores mongóis. Juntos, capturam Samarcanda. Juntos, dividem o trono. Timur até se casa com a irmã de Hussein, selando a união com sangue. Mas na estepe, só pode haver um líder. A amizade de dois predadores sempre termina em briga. Hussein comete um erro fatal. Começa a acreditar que Timur é seu subordinado. Ele cobra impostos do povo, constrói palácios, desfruta do poder. Timur faz o contrário. Ele distribui suas riquezas aos pobres, aos derviches e aos soldados simples. Ele cria a imagem de Emir justo. Ele sussurra no ouvido de cada um. Hussein é ganancioso. Hussein esqueceu as leis dos ancestrais. Hussein é um tirano. Ele tece a intriga tão finamente que, quando a guerra aberta começa, o exército de Hussein derrete como neve na primavera. Os soldados simplesmente passam para o lado do manco. Ano de 1370. Balkh. Hussein está sitiado na cidadela. Ele entende que perdeu e pede clemência. Ele sai ao encontro de Timur, lembrando da velha amizade, dos juramentos de lealdade. E Timur, olhando nos olhos de seu irmão jurado, promete: não derramarei o teu sangue. E ele manteve a palavra. Formalmente, Timur era mestre em encontrar brechas em juramentos. Ele realmente não derramou o sangue de Hussein. Ele simplesmente acenou para seus guardas, e eles estrangularam Hussein com a corda de um arco. Ou, segundo outros relatos, permitiram que ele morresse sob os cascos dos cavalos, enrolado num tapete. O sangue não tocou o chão, o que significa que o juramento não foi quebrado. Lembre-se deste momento. Esta é a assinatura de Timur. O cumprimento cínico da letra da lei
com o total desrespeito pelo seu espírito. Naquele dia, ele entendeu. A moralidade é um conto de fadas para os fracos. Para os fortes, existe apenas a conveniência. Agora ele é o governante único da Transoxiana. Samarcanda está aos seus pés. Mas há um problema. Um problema que poderia parar qualquer um, menos ele. Timur não é descendente de Gengis Khan. Em suas veias, não corre o sangue do conquistador do universo. Pela Yasa, a grande lei das estepes, apenas um descendente direto pode ser Khan. Timur é apenas um emir, um comandante militar. Qualquer tentativa de sentar no trono o tornará um usurpador aos olhos de todo o mundo mongol. Legitimidade naqueles tempos é tudo. Sem o sangue certo, você não é ninguém. O que Timur faz? Ele inventa um espetáculo político genial. Ele encontra um descendente pobre e decadente de Gengis Khan, chamado Soyurgatmish, lava-o, veste-o com seda e senta-o no trono. Eis o vosso Khan, diz Timur ao povo. Soyurgatmish senta-se no trono, recebe embaixadores, assina decretos. Mas todos sabem, se o Khan quiser espirrar, ele primeiro pedirá permissão ao emir Timur, que se senta modestamente um degrau abaixo. Foi uma fachada brilhante. Timur adota o título de Gurgan, genro do Khan, casando-se com a viúva de Hussein, que era descendente de Gengis Khan. Ele governa em nome de uma marionete, possuindo poder absoluto, mas sem violar as leis antigas. Ele criou um sistema onde o trono é um cenário, e a espada é a única realidade. Samarcanda começa a florescer. Riquezas começam a fluir para cá, para o coração de seus domínios. Mas para Timur, uma cidade é pouco, uma região é pouco. Suas ambições crescem junto com seu exército. Seu olhar volta-se para além do horizonte, para onde o céu se funde com a estepe infinita, para onde governa a poderosa Horda Dourada. Nesse momento, nas estepes frias de Dasht e Kipchak, desenrola-se o seu próprio drama. Um príncipe jovem, ambicioso e encurralado, foge de perseguidores. Ele perdeu tudo: pai, exército, esperança. Não tem para onde ir, a não ser para o sul, para o grande emir, cuja fama de generosidade e astúcia já ressoa por toda a Ásia. O nome desse fugitivo é Toktamish. Ele chega a Timur descalço e faminto, implorando ajuda. E Timur, olhando para esse jovem, vê nele a ferramenta ideal. Ele vê a chave para o norte. Ele vê a oportunidade de subjugar a grande rota da seda. Timur recebe Toktamish como um filho. Presenteia-o com armas, cavalos, ouro. Chama-o de seu protegido. Promete colocá-lo no trono da Horda Dourada. Eu te farei um grande Khan, diz Timur, e sua voz soa como cuidado paternal. Mas nos olhos do tigre manco não há amor. Há apenas o cálculo frio de um enxadrista que acabou de encontrar o peão ideal para uma partida, onde a aposta será metade do mundo. Ele ainda não sabe que esse peão um dia se transformará em um dragão e tentará devorar seu criador. Enquanto em Samarcanda festejam em honra das novas alianças, no norte as nuvens se acumulam. O vento muda, traz o cheiro de neve e sangue. A grande estepe parou à espera de uma guerra que fará estremecer até os céus. A caçada começa. Nunca vire as costas a um lobo que você alimentou com a mão. Timur cometeu um erro. Julgou as pessoas por si mesmo. Ele pensou que Toktamish, recebendo o trono da Horda Dourada de suas mãos, seria um devedor eterno, um vassalo obediente, um cão de guarda no norte. Mas Toktamish aprendeu as lições do Coxa de Ferro muito bem. A primeira regra do poder: destrua aquele que te criou, para que ninguém possa dizer que você é apenas a sombra de alguém. Assim que Timur se distraiu com a conquista da Pérsia, seu filho amado desferiu um golpe nas costas. Toktamish passou com fogo pelo Azerbaijão, saqueou Tabriz e ousou sitiar Bukhara, o coração dos domínios de Timur. Não foi apenas uma traição, foi um insulto pessoal, um cuspe no rosto do pai. A fúria de Timur
era fria como as geleiras do Hindu Kush. Ele não gritou. Ele simplesmente virou seu enorme exército 180 graus e deu uma ordem que fez os veteranos experientes perderem o fôlego. Nós vamos para o norte. Entramos no ano de 1395. Esqueça as areias quentes e os bazares orientais. Timur conduz seus homens para as terras das trevas. Assim, árabes e persas chamavam as estepes infinitas de Dasht e Kipchak, a atual Rússia e Cazaquistão. Esta não é uma guerra contra um exército, é uma guerra contra a geografia. Imagine uma marcha de milhares de quilómetros por um território onde não há cidades, não há comida, não há estradas. Apenas grama alta, uivo de lobos e um vento que penetra até os ossos. O exército de Tokhtamis recua, atraindo Timur para a profundidade do vazio. É a tática Sita, terra arrasada. Poços envenenados, pastos queimados. O exército de Timur começa a passar fome. Testemunhas escrevem que o preço de um pedaço de pão no acampamento disparou e os soldados cozinhavam sopa de raízes e couro de celas velhas. Parecia que a grande campanha afundaria nesta estepe infinita sem um único tiro. Aqui, neste inferno gelado, manifesta-se o verdadeiro gênio de Timur. Ele organiza não uma batalha, mas uma caçada grandiosa. Ele alinha o exército em uma enorme corrente, estendendo-se por dezenas de quilômetros, e começa a cercar animais selvagens como se fossem soldados inimigos. A disciplina é férrea. Deixar escapar um antílope é um crime igual à traição. Esse cerco alimenta o exército e o mantém em forma. Eles sobrevivem onde qualquer outro exército se transformaria numa pilha de ossos congelados. Abril de 1395. Rio Terek. Duas avalanches encontram-se face a face. Tokhtamis reuniu sob suas bandeiras todos, de esquadrões russos a circassianos e búlgaros. Seu exército está fresco, está em sua terra. Timur tem lobos exaustos pela travessia, amargurados. A batalha no Terek é um moedor de carne que durou 3 dias. Em certo momento, o flanco esquerdo de Timur vacilou. O próprio emir viu-se cercado. As lendas dizem que ele quebrou uma lança num inimigo e defendeu-se com a espada até que sua guarda abrisse um corredor até ele. Foi o momento decisivo. Timur lança as últimas reservas à batalha e o exército da Horda Dourada quebra. O que começou como uma batalha termina em massacre. As águas do Terek, segundo os cronistas, ficaram vermelhas e impróprias para beber por 3 dias. Tokhtamis foge para as florestas da Bulgária do Volga, perdendo tudo: coroa, honra, exército. Ele se tornará novamente um pária e morrerá em algum lugar na vastidão siberiana, traído por todos. Mas para Timur, a vitória sobre o inimigo é apenas o começo. Ele não precisa apenas vencer o Khan. Ele precisa matar a própria Horda. Timur vai para o norte, para o Volga. Seu objetivo é Sarai Berke, a pérola da estepe, uma das maiores cidades do mundo daquela época. É a capital da Horda Dourada, encruzilhada de rotas comerciais, cidade de mesquitas, banhos e palácios. Timur não pretende saqueá-la. Ele pretende apagá-la. A ordem é simples: não deixar pedra sobre pedra. Não é uma metáfora. O exército de Timur, metodicamente, quarteirão por quarteirão, destrói a cidade. Eles derrubam muros, queimam casas, aterram canais. Os habitantes são levados como escravos ou mortos. A grande cidade, que floresceu por um século, desaparece da face da terra em algumas semanas. Arqueólogos do século XX, escavando esses lugares, encontrarão apenas uma camada de cinzas e ossos quebrados. Timur desvia o curso dos rios para que a água esconda o próprio local onde ficava a capital de seu inimigo. Por que tanta crueldade? É geopolítica através do genocídio. Timur era pragmático até a medula. Ao destruir Sarai Berke, Astrakhan, Tana, a atual Azov, ele destruía o ramo norte da Rota da Seda. As caravanas já não podiam passar pela estepe. Ficou perigoso e vazio demais. Para onde tiveram que virar? Exatamente,
para o sul, através da Pérsia, através dos domínios de Timur, através de suas alfândegas. Ele literalmente redesenhou o mapa econômico da Eurásia com a espada. Ele forçou o dinheiro do mundo a fluir para Samarcanda, simplesmente destruindo a alternativa. A Horda Dourada recebeu um golpe do qual nunca se recuperou. Ela se desfez em pedaços, abrindo caminho para a ascensão de Moscou. Sim, ironia da história. Foi o feroz Timur quem, sem querer, limpou o lugar para o nascimento do czarado da Rússia, destruindo seu principal opressor. Nesse ano, ele passou com fogo pelas terras da atual Ucrânia, chegou a Ielets, parou na fronteira dos principados russos e voltou. Por que ele não tomou Moscou? Historiadores discutem até hoje. Milagre do ícone da Mãe de Deus de Vladimir? Ou cálculo frio, sugerindo que nas terras pobres da floresta não havia nada para saquear? Provavelmente, ele apenas cumpriu a missão. O norte estava quebrado. A estepe tornou-se um cemitério. O exército volta para casa, carregado com comboios infinitos de saque. À frente, vão milhares de carroças com ouro, peles e escravos. Atrás, fica um deserto fumegante do tamanho de um continente. Timur provou ao mundo. Não se pode esconder dele, nem atrás de muros, nem atrás de distâncias. Ele é uma força da natureza. Mas a natureza do poder é tal que não existe vácuo. Enquanto Timur quebrava a espinha da Horda Dourada no norte, no sul, na Pérsia aparentemente conquistada, alguém decidiu que o velho leão não voltaria mais. Príncipes locais levantaram a cabeça. Coletores de impostos de Timur começaram a ser encontrados em valas com a garganta cortada. A cidade de Isfahan, pérola da cultura iraniana, trancou os portões e recusou-se a pagar tributo, matando a guarnição do conquistador. Eles pensaram que era um ato de liberdade. Não sabiam que haviam assinado sua sentença, que entraria para a história como a lição mais terrível de crueldade burocrática. O leão voltou, e estava faminto. O olhar de Timur voltou-se para o sul, e em seus olhos não havia mais a excitação do caçador. Havia apenas o brilho frio do carrasco que tira suas ferramentas da caixa. Ano de 1387. Isfahan, a pérola da Pérsia, cidade das rosas, dos poetas e da arquitetura requintada. Aqui o ar cheira a açafrão e perfumes caros, e não a suor de cavalo. Os habitantes de Isfahan são pessoas refinadas, orgulhosas, certas de que a beleza de sua cidade é capaz de amolecer o coração de qualquer bárbaro. Eles cometeram um erro fatal. Acreditaram que se podia negociar com Timur como com um governante comum. Quando o exército do Coxa de Ferro se aproximou dos muros, a cidade abriu os portões. Parecia que a tempestade havia passado. Foi estipulado um resgate, uma guarnição entrou na cidade, começou o saque comum e entediante no âmbito do imposto de guerra. Mas à noite, aconteceu o que transformou a história em um filme de terror. Nos becos escuros, estourou uma revolta. A fúria popular é algo terrível e sem sentido. Os habitantes, armados com facas e pedras, atacaram os soldados de Timur. 3.000 guerreiros tártaros e coletores de impostos foram massacrados em uma noite. De manhã, Isfahan acordou na euforia da liberdade. Pensaram que tinham vencido. Festejaram, sem entender que apenas haviam puxado o pino de uma granada que eles mesmos colocaram no bolso. Timur estava sob os muros. Relataram-lhe o massacre. Você espera um ataque de fúria? Gritos? Ordem de atacar imediatamente? Não. Isso seria simples demais, humano demais. Timur agiu como um burocrata frio e calculista, resolvendo um problema administrativo. Ele não puniu a cidade sozinho. Ele forçou seu exército a se tornar cúmplice de um crime de tal escala que o sangue os uniu mais forte do que qualquer juramento. Foi dada uma ordem calma e profissional, lida diante da formação de cada regimento. Não foi uma ordem de matar todos. Foi uma cota. Cada soldado, do simples arqueiro ao oficial, era obrigado a trazer e entregar na chancelaria uma certa quantidade de cabeças decepadas dos habitantes de Isfahan.
Pense nesse pesadelo. Não é uma batalha, é trabalho. Timur transformou o genocídio em economia planejada. No início, os soldados hesitaram. Muitos já tinham conhecidos na cidade. Alguns tiveram casos amorosos. Outros simplesmente não queriam matar mulheres e velhos desarmados por capricho do emir. Mas ordem é ordem. Se você não trouxer a cabeça do inimigo, perderá a sua. E a máquina começou a funcionar. Primeiro com relutância, rangendo. As primeiras cabeças rolaram. E então aconteceu o que melhor descreve a natureza humana em condições de mal absoluto. No acampamento de Timur surgiu um mercado de cabeças. Os soldados mais ricos ou mais sensíveis não queriam sujar as mãos. Estavam dispostos a pagar. Os mais pobres e gananciosos entenderam. Era uma mina de ouro. Para que matar um, se você pode matar 10 e vender as cabeças extras aos colegas? Os cronistas preservaram para nós os preços daquela bolsa de valores sangrenta. No início do dia, quando ainda havia muita mercadoria e os soldados estavam apenas pegando o gosto, a cabeça de um habitante de Isfahan podia ser comprada por 1 dinar. Esse era o preço da vida humana, uma moeda de ouro. Mas à noite, quando as cotas começaram a apertar e havia menos pessoas vivas na cidade, começou o pânico. Escassez. O preço disparou. Soldados corriam pelo acampamento, oferecendo já 20 dinares por crânio, apenas para prestar contas ao comandante. Imagine esse surrealismo. Noite, fumaça de incêndios, e soldados negociando entre si, como numa feira de legumes. Tenho 2 de mulher e uma de velho, vendo o pacote por 50. É a burocracia do inferno. Timur conseguiu o que queria. Ele não apenas destruiu a população da cidade, ele quebrou a espinha moral de seu exército, amarrando cada um numa responsabilidade solidária sangrenta. Depois de Isfahan, para essas pessoas, a palavra piedade deixou de existir. Eles passaram por uma iniciação, após a qual não havia caminho de volta para uma vida humana normal. O resultado desse trabalho administrativo erguia-se sobre a cidade na manhã seguinte. 70.000 cabeças. 70.000. Não foram jogadas numa vala. Com elas, como em Bagdá, construíram torres. 28 enormes pirâmides, cimentadas com argila e cal. Os arquitetos da morte trabalharam a noite toda, desenhando padrões com rostos. Era o relatório do trabalho feito, apresentado ao cliente. Timur entrou na cidade morta. Os cascos de seu cavalo batiam nas ruas vazias. Silêncio. Ninguém mais sairia com uma faca de um beco. Ninguém mais ousaria esconder uma moeda de impostos. A lição de submissão foi aprendida não apenas pela Pérsia, mas por todo o mundo. Rumores sobre as torres de Isfahan voaram mais rápido que o vento. Cidades rendiam-se assim que viam a poeira da cavalaria de Timur no horizonte. O medo tornou-se a principal arma, mais eficaz que máquinas de cerco. Mas olhe para o próprio Timur neste momento. Ele está satisfeito? Esse ritual sangrento saciou sua fome? Não. Em seus olhos, tédio. A Pérsia está conquistada. A Horda Dourada destruída. O Ocidente e o Norte estão em ruínas ou tremem de medo. Para um predador dessa escala, o mundo torna-se pequeno demais. Ele precisa de um novo desafio. Ele precisa de uma presa que faça o sangue ferver novamente de excitação. Seu olhar volta-se para o Oriente. Para onde, além dos picos nevados do Hindu Kush, fica o país de riquezas fabulosas, o país de 1000 deuses e elefantes de guerra. A Índia. A terra que nem Alexandre o Grande conseguiu conquistar. Os conselheiros de Timur caem de joelhos em terror. "Ó grande Emir", sussurram eles. "Lá há selvas, há doenças, há um calor que derrete ferro. Nosso exército são filhos das estepes, morrerão lá sem uma única flecha." Timur apenas sorri sob o bigode. Dizem-lhe impossível? Ótimo. Significa que vale a pena fazer. Ele declara a jihad, guerra santa contra os infiéis, embora todos entendam, é uma guerra por ouro.
É o ataque de saque mais grandioso da história da humanidade. O exército, pesado com os troféus persas, começa a virar-se. À frente os espera um teste, em comparação com o qual as campanhas na estepe parecerão um passeio. À frente, as paredes de gelo do Hindu Kush e o inferno de fogo de Delhi. A roda da história dá uma nova volta, e sob seus raios estalam não mais crânios persas, mas as pedras das maiores montanhas do mundo. Timur desafia a própria natureza. Conseguirá o velho manco conduzir um exército de 100.000 homens através das montanhas onde os pássaros congelam em pleno voo? Conseguirá descer dos céus ao Vale do Indo, para causar lá um apocalipse que a Índia não esquecerá nem depois de 600 anos? A resposta está lá, na névoa de neve, para onde já partem as vanguardas de seus exércitos invencíveis. Ano de 1398. Se você acha que viu os limites da resistência humana nas estepes da Rússia, está enganado. Olhe para cima. Diante do exército de Timur, ergue-se uma parede que sustenta o céu. Hindu Kush, o assassino de hindus. Montanhas onde até as águias sufocam com o ar rarefeito. Qualquer comandante normal teria dado meia volta. Aníbal, cruzando os Alpes, em comparação com esta campanha, fez apenas um leve passeio pelas colinas. Timur ordena subir. Isso já não é guerra, é alpinismo em escala industrial. Imagine dezenas de milhares de cavaleiros escalando cornijas de gelo sobre o abismo. Cavalos caem no precipício. Pessoas congelam vivas durante o sono. Mas Timur não para. Historiadores descrevem cenas em que é impossível acreditar. Como os guerreiros trançam cordas e descem cavalos de rochas íngremes como cestas de provisões. O próprio manco, incapaz de andar devido aos ferimentos, ordena que o carreguem numa liteira. Ele supera esse inferno gelado com pura força de vontade, arrastando consigo um enorme exército, como uma locomotiva. Eles descem ao Vale do Indo não como humanos, mas como demônios caídos de uma tempestade de neve. Famintos, maus, tendo perdido o medo da morte. A Índia recebe-os com calor, umidade e uma riqueza que faz a cabeça girar. Mas antes de pegar o prêmio principal, Delhi, Timur depara-se com um problema logístico, cuja solução fará você estremecer. Durante a campanha, seu exército capturou uma enorme quantidade de prisioneiros. 100.000 pessoas. Não são soldados, é bagagem viva. Artesãos, camponeses, mulheres, que arrastavam consigo na esperança de vender ou usar como escravos. Mas antes da batalha decisiva por Delhi, correu um boato no acampamento de Timur. Os prisioneiros, ouvindo sobre a aproximação do exército indiano, começaram a sorrir. Eles tinham esperança, sussurravam. Para Timur, isso foi um sinal de alerta. E se durante a batalha esses 100.000 atacassem pelas costas? Deixar guarda? Impossível. Cada espada conta. Libertar? Estupidez. Eles reforçariam o exército inimigo. A decisão foi tomada instantaneamente. Uma decisão fria e pragmática, que gela o sangue nas veias, mesmo 6 séculos depois. Timur ordenou executar a todos. 100.000 pessoas. Pense nesse número. 100.000. É a população de uma grande cidade medieval. Foram mortos não em batalha. Foram mortos em 1 hora, metodicamente, como gado no matadouro. A ordem aplicava-se a todos. Cada guerreiro era obrigado a matar seus escravos com as próprias mãos. Se você tinha 10 prisioneiros, matava 10. A recusa era punida com a morte do próprio soldado. Até escribas pacíficos e mulás que acompanhavam o exército foram forçados a pegarem facas para provar sua lealdade. A terra ao redor do acampamento ficou tão encharcada de vermelho que virou um pântano. Foi a maior limpeza preventiva da história. Timur destruiu 100.000 almas simplesmente por precaução. Tendo aliviado os comboios e a consciência, o exército aproximou-se de Delhi. Aqui os esperava uma surpresa para a qual os habitantes da estepe não estavam preparados. O sultão Mahmud trouxe contra eles sua super-arma: elefantes de guerra. 120 gigantes blindados, com pontas envenenadas nas presas.
Em suas costas sentavam arqueiros, prontos para regar o inimigo com fogo. Para os cavalos de Timur, que nunca tinham visto tais monstros, o simples cheiro dos elefantes era motivo de pânico. Veteranos que marcharam do Volga ao Eufrates vacilaram. Parecia que a tática da cavalaria leve era inútil aqui. Como parar um tanque vivo pesando 5 toneladas? E novamente o gênio de Timur desperta no momento crítico. Ele não entra em pânico. Ele inventa uma inovação diabólica. Ordena reunir todos os camelos, carregar palha seca neles, impregná-la com óleo e amarrar os animais com correntes. A batalha começa. A terra treme com o passo dos elefantes. O exército indiano está confiante na vitória. E então Timur dá o sinal. A palha nas costas dos camelos é incendiada. Enlouquecidos de dor e medo, os animais, transformados em tochas vivas, correm com um rugido selvagem, direto para a formação de elefantes. Foi um caos impossível de descrever. Os elefantes, vendo a avalanche de fogo vindo em sua direção, entraram em loucura. Viraram-se e começaram a pisotear suas próprias tropas. Torres com arqueiros caíam de suas costas como casas de brinquedo. Os gigantes blindados transformavam a infantaria do sultão em carne moída. O exército de Timur simplesmente entrou nessa brecha, acabando com os sobreviventes. Não foi uma luta, foi um massacre de inocentes. O caminho para Delhi estava aberto. O que se seguiu é difícil de chamar de saque. Foi um apocalipse. A grande cidade, que acumulava tesouros há séculos, foi entregue à destruição. 3 dias de massacre. 3 dias em que as ruas ficaram tão cheias de corpos que era impossível andar sem pisar num morto. Timur, como sempre, afirmou que não queria isso, que os soldados saíram do controle. Mas é estranho. Os artesãos, pedreiros e joalheiros mais valiosos foram cuidadosamente separados e enviados sob escolta para Samarcanda, antes mesmo do início da orgia geral. O caos era controlado. Delhi morreu. Cronistas escrevem: durante 2 meses, nenhum pássaro moveu uma asa sobre a cidade. Não restou nada vivo lá. Apenas ruínas, cinzas e cheiro de cadáver. Timur levou tanto ouro e pedras preciosas que tiveram que ser arrastados por milhares de carroças. As lendárias riquezas da Índia, com as quais gerações de conquistadores sonharam, agora fluíam como um rio para a capital do Tigre Manco. Ele destruiu uma civilização para decorar seu jardim. Ele deixava a Índia, deixando para trás um cemitério do tamanho de um país. Tinha 63 anos. Qualquer outro em seu lugar se aposentaria, desfrutando do luxo inédito. Mas Timur não sabia parar. Enquanto seus elefantes, carregados com ouro indiano, iam para o norte, mensageiros já lhe traziam notícias do oeste. Lá, nas margens do Bósforo, surgia uma nova força, o Império Otomano. O sultão Bayezid, o Relâmpago, conquistador dos Balcãs, terror da Europa, o homem que se considerava igual a Timur. 2 predadores dessa escala não podiam dividir o mesmo planeta. O ar ficou eletrizado novamente. Aproximava-se não apenas uma guerra por território. Aproximava-se um duelo de egos. Uma batalha que decidiria o destino não apenas do Oriente, mas também do Ocidente. Timur, sem sequer limpar a poeira das estradas indianas de suas botas, já traçava na mente os mapas de uma nova campanha, a mais grandiosa de sua vida. 2 leões não podem viver na mesma caverna, mesmo que essa caverna seja o planeta Terra. No início do século XV, o mundo parou à espera do inevitável. No Ocidente, como uma nuvem de tempestade, pairava o Império Otomano, sob a liderança de Bayezid I. Chamavam-no de Yildirim, o Relâmpago. Não era apenas um sultão. Era uma máquina de guerra que esmagou a cavalaria cristã em Nicópolis e agora mantinha Constantinopla num estrangulamento mortal. Bayezid considerava-se a espada do Islã, invencível e único. Mas no Oriente já se erguia o sol de Timur, e as sombras de suas pirâmides de crânios alcançavam as fronteiras da Turquia. O conflito não começou com uma batalha, mas com tinta.
A correspondência entre Timur e Bayezid é um monumento único de troca de insultos medieval. Uma diplomacia de ofensas onde cada palavra era mais afiada que um punhal. Timur escrevia friamente, com arrogância, chamando a si mesmo de flagelo do Todo-Poderoso, e a Bayezid apenas de um pequeno príncipe de fronteira. Você não é mais que uma formiga que decidiu lutar contra um elefante, diziam suas mensagens. Bayezid, cujo orgulho era do tamanho de seu império, explodia de fúria. Na carta de resposta, cometeu um erro fatal. Insultou o harém de Timur. Escreveu: "Se não vieres lutar comigo, que tuas esposas sejam 3 vezes divorciadas de ti." No mundo islâmico daquela época, isso era pior que uma declaração de guerra. Era um insulto pessoal, indelével, à honra masculina. A partir desse momento, a diplomacia morreu. Restou apenas a vingança. 20 de julho, ano de 1402. Planície perto de Ankara. Aqui decidiu-se o destino do mundo. Olhe para o mapa. Bayezid esperava Timur nas montanhas, ocupando posições vantajosas, bloqueando os passos. Ele pensava que o manco atacaria de frente, como faziam os cavaleiros europeus. Mas Timur não era um cavaleiro. Ele era um enxadrista. Em vez de um ataque frontal, realizou uma manobra de contorno insana. Enquanto os otomanos estavam na emboscada, o exército de Timur percorreu centenas de quilômetros pela estepe sem água, contornou o inimigo pela retaguarda e saiu diretamente em Ankara, sitiando a cidade onde estavam os suprimentos de Bayezid. O sultão ficou furioso. Teve que tirar o exército das posições e conduzi-lo de volta, no calor, na poeira, para salvar sua capital. Foi uma marcha da morte. Quando os turcos exaustos e desidratados chegaram à planície de Ankara, esperava-os uma surpresa digna de um gênio do mal. Timur não apenas ocupou as melhores posições, ele roubou a água deles. A única fonte de água, o riacho Subuk, foi bloqueada pelos engenheiros de Timur. O leito foi desviado, construindo uma represa rio acima. Imagine o estado do soldado otomano. Você marchou uma semana sob o sol escaldante da Anatólia. Vê diante de si um rio fresco, mas ele está atrás das costas do inimigo. E nos seus cantis, seco. Timur forçou-os a lutar não contra um exército, mas contra a fisiologia. A sede matava o espírito de luta mais rápido que as flechas. A batalha começou de manhã. De um lado, 140.000 otomanos. Do outro, 160.000 guerreiros de Timur. Foi o choque das 2 melhores máquinas militares da época. Mas Timur tinha um trunfo na manga, do qual Bayezid não suspeitava: inteligência e espionagem. Meses antes da batalha, agentes de Timur infiltraram-se no acampamento inimigo. Encontraram os elos fracos. Os tártaros das tribos da Anatólia, que Bayezid forçou a entrar em seu exército, odiavam o sultão. Timur prometeu-lhes liberdade e ouro. No auge da batalha, quando a balança oscilava, ocorreu uma traição de escala épica. 18.000 cavaleiros do flanco esquerdo dos otomanos, os tártaros negros, de repente viraram os cavalos. Não fugiram. Atacaram os seus. Imagine o horror nos olhos de Bayezid, quando um quarto de seu exército começa a cortar sua própria infantaria. A frente desmoronou. Os únicos que permaneceram fiéis ao sultão até o fim foram, paradoxalmente, os cavaleiros sérvios sob o comando de Stefan Lazarevich. Os cristãos lutaram pelo sultão muçulmano mais ferozmente que seus correligionários, abrindo corredores nas fileiras inimigas, implorando a Bayezid que recuasse. Mas o orgulho do relâmpago era mais forte que a armadura. Ele recusou-se a fugir. "Eu não recuo!" gritava ele, enquanto o anel ao redor de sua guarda se fechava. À noite, tudo estava acabado. O sultão, diante de quem a Europa tremia, estava na poeira, amarrado, aos pés do conquistador manco. Esta batalha mudou tudo. O Império Otomano, pronto para engolir a Europa, desfez-se em pedaços num dia. Bizâncio,
que estava condenada a cair a qualquer momento, ganhou um adiamento de meio século. Timur, sem querer, tornou-se o salvador do mundo cristão. Em Paris e Londres soavam sinos, louvando o distante salvador Tamerlão. Não entendiam que rezavam por um monstro que simplesmente decidiu almoçar outro prato. E então começa a lenda, que traz um arrepio. Dizem que Timur colocou o Bayezid numa gaiola de ferro. Levava-o consigo pelas cidades da Ásia como um animal exótico, como um troféu vivo. Algumas crônicas afirmam que, durante os banquetes, Timur usava as costas do sultão derrotado como apoio para os pés para subir ao trono. A esposa de Bayezid, a princesa sérvia Olivera, foi forçada a servir os convidados nos banquetes nua, diante do marido. Se isso é verdade ou propaganda dos inimigos de Timur, discute-se até hoje. Provavelmente, a gaiola era um palanquim com grades, no qual transportavam um prisioneiro nobre, mas a essência não muda. A humilhação foi total. Timur quebrou Bayezid não com torturas físicas, mas torturas do espírito. O grande sultão viu seu império ser rasgado em pedaços, seus filhos começarem uma briga pelo trono, habilmente alimentada por Timur, distribuindo permissões de governo a todos. Bayezid, o relâmpago, apagou-se. Morreu no cativeiro apenas 8 meses depois da batalha, em março de 1403. Alguns dizem que por veneno que ele mesmo tomou, escondido num anel. Outros dizem que de ataque cardíaco, não suportando a vergonha. Timur olhou para o corpo de seu maior inimigo sem regozijo. Para ele, era apenas uma partida terminada. O rei está derrotado, as peças guardadas na caixa. Anatólia estava em ruínas. Esmirna foi tomada de assalto aos cavaleiros hospitalários em 2 semanas, embora os otomanos não conseguissem tomá-la por 20 anos. E as cabeças dos cavaleiros, lançadas de catapultas, foram a última saudação desta campanha. Parecia que agora tinha acabado. O Ocidente derrotado, o Norte destruído, o Sul conquistado. Ele tem quase 70 anos. Os ossos doem de velhas feridas, os olhos enfraquecem. Seria hora de se acalmar, sentar nos jardins de Samarcanda, ouvir o canto dos pássaros e esperar o encontro com a eternidade. Mas Timur é diferente. O descanso para ele é veneno. A vitória sobre Bayezid não trouxe satisfação, apenas liberou espaço para um objetivo novo, ainda mais insano. Seu olhar volta-se para onde o sol nasce, para o único império que pode comparar-se ao seu próprio em grandeza, para a China, para a dinastia Ming. Era um sonho que beirava o suicídio. Percorrer milhares de quilômetros através de desertos e montanhas para lutar contra uma civilização com um exército de 1 milhão de homens. Mas Timur anuncia uma nova campanha. Diz que deve expiar seus pecados, destruindo os pagãos da China, embora na verdade seja movido pela mesma fome insaciável de 40 anos atrás, nos desfiladeiros de Kesh. O exército, que ainda não esfriou da Batalha de Ankara, recebe ordem de preparar roupas de inverno. Samarcanda paralisa de terror. O inverno de 1404 promete ser rigoroso, mas o coxa de ferro já montou no cavalo. O último ato do drama sangrento começa, e desta vez, contra Timur levantar-se-á um inimigo que não pode ser vencido nem com astúcia, nem com crueldade: o próprio tempo. Inverno de 1404. A estepe transformou-se num deserto gelado, onde o vento arranca a pele do rosto. Olhe para este exército. 200.000 pessoas, enroladas em peles, caminham através de uma tempestade de neve que não tem fim. Eles vão para o Oriente. Seu objetivo é a China. Não é apenas uma campanha militar, é um ato de loucura, uma rebelião contra a própria lógica. À frente desta avalanche congelante está um homem que precisa ser carregado numa liteira. Tem quase 70 anos. Timur já não consegue manter-se na cela. Seu corpo é uma ruína. Olhos cegos pela catarata mal distinguem o caminho. As mãos tremem. Velhas feridas doem com o tempo tanto que ele range os dentes. Mas esse velho é mais perigoso que qualquer cã jovem.
Sua vontade arrasta o exército para frente, através de montes de neve onde cavalos afundam. Para quê? Para que ele quer a China, quando já tem metade do mundo? A resposta é simples e terrível. Ele não consegue parar. Parar para ele é a morte. Ele deve mover-se, deve matar, deve conquistar, para abafar a voz do tempo sussurrando em seu ouvido que o fim está próximo. Ele declarou esta campanha uma expiação, uma guerra sagrada pela fé. Mas nos olhos de seus generais lê-se o terror. Eles entendem. Estamos indo morrer. Estamos indo lutar não com a dinastia Ming, mas com o inverno, que é impossível vencer com a espada. Otrar, fevereiro de 1405. Cidade na fronteira da estepe, tornou-se a última parada do grande conquistador. O frio aqui é tal que os pássaros caem mortos em pleno voo. Timur para aqui para esperar passar os frios mais rigorosos. Mas o frio penetra não apenas sob as paredes das tendas, penetra em seu sangue. O Senhor do mundo adoece. Primeiro parece um resfriado comum, mas a febre acende instantaneamente. Médicos, tremendo de medo, aplicam gelo em seu peito, tentando baixar a febre, mas é o mesmo que tentar apagar um vulcão com um copo d'água. Pela primeira vez na vida, Timur enfrenta um inimigo que não pode ser subornado, não pode ser intimidado e não pode ser decapitado. A morte senta-se à sua cabeceira e ela não aceita suborno. A cena no quarto do emir lembra um teatro do absurdo. Ao redor do velho moribundo, reuniram-se pessoas que ainda ontem comandavam exércitos capazes de varrer civilizações da face da terra. Agora estão impotentes. Ouvem sua respiração rouca e pensam com horror em uma coisa: o que será de nós amanhã? Timur, mesmo delirando, continua dando ordens de ataque. Exige relatórios sobre o estoque de provisões, sobre o estado das travessias. Recusa-se a acreditar que seu corpo, esse fiel instrumento de guerra, quebrou definitivamente. Em 18 de fevereiro de 1405, o coração que fazia bater em uníssono milhões de corações de Delhi a Damasco parou. Timur morreu. E é aqui que começa o verdadeiro caos. O que fazer? Se o exército souber que o líder se foi, começará uma revolta. As tribos rasgarão as gargantas umas das outras. A campanha chinesa transformar-se-á numa guerra civil aqui mesmo, na Nevada Otrar. Os generais tomam uma decisão digna do próprio Timur. Decidem mentir. A morte é classificada como secreta. O corpo do emir é embalsamado às pressas, coberto com almíscar e cânfora, para esconder o cheiro da decomposição. Colocam-no numa liteira fechada, como se estivesse apenas doente e não quisesse ver ninguém. Imagine este cortejo. Um morto à frente do exército. Generais aproximam-se da liteira, fingem receber ordens, acenam para o vazio e saem para as tropas gritando: "O grande emir ordenou avançar." É um espetáculo à beira do abismo. Mas é impossível jogar isso por muito tempo. O cheiro de cânfora é muito forte, e o sussurro dos servos espalha-se mais rápido que a peste. A verdade escapa, e no mesmo segundo o grande império começa a rachar. A campanha chinesa é cancelada instantaneamente. Ninguém quer ir morrer na neve sem Timur. O exército dá meia volta. Netos e filhos de Timur, que ontem juravam amor eterno, lançam-se a dividir a herança. Cada um puxa um pedaço do cobertor para si, rasgando o império em retalhos. Samarcanda, Herat, Tabriz. Ontem eram pérolas de uma coroa. Hoje são centros de estados em guerra. O corpo de Timur é levado de volta para Samarcanda, não como triunfador, mas como uma carga perigosa. Os passos estão cobertos de neve. O caminho para casa transforma-se numa procissão sombria. Aquele que sonhava com o domínio mundial, agora ocupa exatamente o mesmo espaço que qualquer mendigo. 2 metros de caixa de madeira. Enterram-no no mausoléu Gur e Emir. Túmulo do Emir. Esta obra-prima da arquitetura com cúpula azul, ele construiu para seu neto favorito, mas o destino dispôs de outra forma. Ele deitou-se lá, aos pés de seu mentor espiritual, Mir Said Baraka. Mesmo após a morte, quis mostrar humildade,
embora em vida não tenha curvado a cabeça diante de ninguém. Em sua lápide esculpiram uma inscrição que até hoje dá arrepios. Quando eu me levantar dos mortos, o mundo estremecerá. Não é apenas um epitáfio, é uma ameaça, um aviso. Timur sabia que era um demônio da guerra e trancou-se sob uma pesada placa de jade verde escuro, como um gênio na lâmpada. O império, construído sobre o medo, ruiu quase imediatamente. Mas o medo permaneceu. Entranhou-se nas pedras de Samarcanda, nas lendas da estepe, na memória genética dos povos. As pessoas acreditavam que o espírito de Timur guardava seus domínios até do túmulo, que seu descanso não podia ser perturbado, que aquele que ousasse abrir o caixão libertaria não apenas cinzas, mas a própria essência da guerra. Por séculos, ninguém ousou tocar no jade. Guerras passavam ao largo, impérios nasciam e morriam, e Timur dormia. Até chegar o século XX, o século que rejeitou o misticismo e acreditou na ciência. O século que decidiu que antigas maldições são apenas contos para crianças. Cientistas soviéticos receberam a missão: abrir o túmulo. Precisavam reconstruir a aparência de Timur, provar que é uma figura histórica e não um mito. Não sabiam que estavam assinando a sentença de milhões. Iam para a cripta com ferramentas e holofotes, sem ouvir o sussurro dos velhos no bazar de Samarcanda. E o sussurro tornava-se cada vez mais alto. Aproximava-se junho de 1941. A porta para o submundo estava sendo preparada para ser aberta pela chave da ciência. Junho de 1941. Samarcanda. O calor é tal que o asfalto derrete, mas no mausoléu Guri Emir está fresco. Aqui, na morada dos mortos, o século XX invade. Cheira não a incenso, mas a gasolina de geradores, flashes de câmeras e autoconfiança da ciência soviética. A expedição sob a liderança do famoso antropólogo Mikhail Gerasimov chegou com um objetivo claro: abrir o túmulo, tirar os ossos e reconstruir a verdadeira aparência de Timur. Para essas pessoas não há misticismo. São materialistas. São filhos da revolução, que demoliam igrejas e transformavam mesquitas em armazéns. Para eles, Timur não é o flagelo de Deus, mas um objeto histórico, um conjunto de ossos que precisa ser medido, descrito e colocado na prateleira de um museu. Eles riem das superstições locais. Parece-lhes que a lâmpada elétrica, pendurada sob a cúpula antiga, dispersará quaisquer sombras do passado. Mas Samarcanda é uma cidade onde o tempo corre de forma diferente. Enquanto os cientistas instalam guinchos e macacos, 3 anciãos aproximam-se do operador da expedição, Malik Kayumov. Seus rostos estão marcados por rugas, como pergaminho velho. Sentam-se na casa de chá, ao lado do mausoléu, e olham para a agitação dos estranhos com horror. Um deles chama Kayumov e abre um livro velho, desfazendo-se nas mãos. Aponta com um dedo nodoso para as linhas em árabe. "Olha, filho", diz com voz trêmula. "Aqui está escrito: quem abrir o túmulo de Timur libertará o espírito da guerra. E haverá uma matança como o mundo nunca viu." Kayumov, jovem e impressionável, corre para Gerasimov. Conta sobre os anciãos, o livro, a profecia. Gerasimov é um homem da ciência, cético até a medula. Ouve, sorri e dá um tapinha no ombro do rapaz. "Isso é folclore, Malik. Contos de avó. Estamos aqui para fazer história, não para ter medo de fantasmas." Os anciãos são expulsos, os trabalhos continuam. 19 de junho. Abrem os túmulos dos filhos de Timur. 20 de junho. Chega a vez da placa principal. Jade verde escuro, pedra pesada, oleosa, que parece ter absorvido a própria noite. Os guinchos rangem, esticando-se como nervos. A pedra cede relutantemente. Nesse momento, como registrado nos diários dos participantes, algo estranho acontece no mausoléu. O guincho quebra. A luz apaga. No ar paira um cheiro pesado, sufocante. Não é cheiro de enxofre,
É uma mistura de cânfora, óleo de rosas e incenso. Aromas com os quais embalsamaram o corpo 500 anos atrás. O cheiro é tão denso que a cabeça gira. Parece que o próprio ar resiste à invasão. Mas os engenheiros soviéticos consertam a fiação, trocam os guinchos e continuam o trabalho. Persistência digna do próprio Timur. 21 de junho. Noite. A placa é deslocada. Sob ela, um caixão de madeira, escurecido pelo tempo. A tampa é levantada. Gerasimov inclina-se sobre os restos. À luz do holofote jaz um esqueleto. O silêncio é tal que se ouve uma mosca batendo no vidro da lâmpada. O antropólogo pega o crânio nas mãos. Vira-o. Mesmo sem carne, vê-se a grandeza. Mas a prova principal são os ossos dos membros. A perna direita é realmente aleijada. A rótula fundiu-se com o fêmur. O braço direito é seco e deformado. Não há dúvidas. Diante deles está Timur, o coxa de ferro. Aquele que construía pirâmides de cabeças agora jaz na mesa, desmontado em fragmentos anatômicos. Os cientistas exultam. É o triunfo da ciência. Bebem vinho, parabenizam-se. Recolhem os ossos em caixas para levá-los a Moscou. Vão dormir de manhã, certos de que fizeram uma grande descoberta. Acordam algumas horas depois com a voz do alto-falante. A voz de Molotov. 22 de junho, ano de 1941. A Alemanha atacou a União Soviética. Começou a Grande Guerra Patriótica. Coincidência? Céticos dirão, sem dúvida. O Plano Barbarossa foi desenvolvido por meses. Hitler não ajustou o ataque ao cronograma das escavações no Uzbequistão. As tropas estavam na fronteira há muito tempo. É apenas um acaso. Mas imagine o que sentiam aqueles que estavam na cripta. Aqueles que expulsaram os velhos com o livro. Kayumov depois lembrou que foi tomado por um horror gelado. Nós o libertamos. Nós abrimos a porta. A guerra rola para o leste, varrendo tudo em seu caminho, exatamente como outrora rolavam os exércitos de Timur. Milhões de mortos, prisioneiros, cidades queimadas. Parecia que o espírito da guerra realmente escapou da garrafa e agora banqueteava nas vastidões de Brest ao Volga. A expedição é encerrada urgentemente. Os ossos de Timur não vão para o museu, mas para a evacuação, para a retaguarda. Mas a lenda sobre a maldição já começou a circular pelas frentes. Soldados nas trincheiras transmitem sussurrando a história de como os cientistas acordaram o deus da guerra. Rumores chegam ao topo. Dizem que o Marechal Zhukov relatou a Stalin sobre a profecia. Stalin era marxista, mas também era ex-seminarista, e um homem que entendia perfeitamente a força dos símbolos. Quando o inimigo se aproximou do Volga, quando o destino do país estava por um fio em Stalingrado, foi tomada uma decisão que não se encaixa em nenhuma lógica do materialismo. Novembro de 1942. O avião com os restos de Timur sobe ao céu. Segundo uma versão, ele faz um círculo sobre a linha de frente, como se mostrasse a Tamerlão a nova grande batalha. Segundo outra, ele é simplesmente devolvido urgentemente a Samarcanda com a ordem. Devolver tudo como estava. Os ossos são trazidos para o Guri Emir, com honras, não como peça de museu, mas como restos de um grande governante. São colocados de volta no caixão. A tampa é fechada. A pesada placa de jade é devolvida ao lugar. Timur reencontra a paz. 19 de novembro de 1942. Poucos dias depois de o túmulo ter sido fechado, as tropas soviéticas iniciam a contraofensiva em Stalingrado. Começa a Operação Urano. A espinha da Wehrmacht é quebrada. A guerra vira-se para trás. Claro, historiadores falarão sobre o acúmulo de reservas, sobre o gênio de Rokossovski e Zhukov, sobre o heroísmo dos soldados. E estarão certos. Mas na penumbra da casa de chá em Samarcanda, os velhos até hoje balançam a cabeça e dizem outra coisa. Dizem que a guerra não foi parada pelos tanques. A guerra foi parada porque o demônio foi encurralado de volta no túmulo. Esta história permanece um dos mistérios mais sombrios do século XX.
Nunca saberemos se foi mística ou uma cadeia de eventos aleatórios. Mas o fato permanece. A maior guerra da história da humanidade começou no dia da abertura do túmulo do maior conquistador e mudou de rumo no momento de seu retorno à Terra. Timur, mesmo após a morte, continuou a jogar seu xadrez favorito. Só que agora, as peças não eram cavaleiros com sabres, mas exércitos de tanques e povos inteiros. Ele provou seu último teorema: com o passado não se brinca. Mas o paradoxo de Timur não está apenas na destruição. Este homem, cujo nome se tornou sinônimo de morte, deixou para trás não apenas montanhas de crânios. Se você sair da cripta escura do Gur-e-Emir e olhar para o céu de Samarcanda, verá estrelas. As mesmas estrelas que seu neto estudava. Pois no sangue derramado pelo avô, brotou a flor mais estranha e bela do Oriente, o renascimento timúrida. A história do assassino flui para a história do cientista. E esse contraste fere os olhos mais forte que o brilho de um punhal. Saia da cripta abafada do Gur-e-Emir. Respire o ar noturno de Samarcanda. Levante a cabeça. Acima de você está o mesmo céu que, 6 séculos atrás, olhava o homem que tentava espiar os pecados de sua dinastia, não com orações, mas com matemática. Entramos no capítulo mais estranho, mais trágico e belo desta saga sangrenta. É um paradoxo que os historiadores não conseguem explicar. Como, em solo encharcado com milhões de litros de sangue, de repente cresceu uma flor tenra e frágil do iluminismo. Chamam isso de renascimento timúrida. Soa como uma piada de mau gosto. O avô cortava cabeças e o neto cortava velhos dogmas. Conheça Ulugh Beg, neto de Timur. O homem que deveria ter se tornado o novo flagelo de Deus, mas preferiu tornar-se o Senhor das Estrelas. Imagine Samarcanda na primeira metade do século XV. É a Nova York ou Paris do seu tempo. Graças ao ouro saqueado por Timur, a cidade afunda em luxo. Mas Ulugh Beg não gasta o tesouro em novas campanhas. Ele não quer queimar Moscou ou Delhi. Ele constrói madraças. Ele convida os melhores cientistas do mundo islâmico, astrônomos, matemáticos, filósofos. Al-Kashi, Kadizad al-Rumi. Esses nomes ressoavam então mais alto que nomes de comandantes. Enquanto a Europa ainda dormia no crepúsculo da Idade Média, aqui, no coração da Ásia, as pessoas calculavam a duração do ano sideral com precisão de segundos. Olhe para a colina Kurrak na periferia da cidade. Lá está um prédio que os fanáticos locais chamam de Torre de Satanás. É o Observatório de Ulugh Beg, um grandioso cilindro de 3 andares, dentro do qual está escondido um sextante gigante com raio de 40 metros. Imagine um instrumento do tamanho de um prédio de 10 andares, apontado para o céu. Ulugh Beg passa noites inteiras lá. Ele não dorme, ele olha para o abismo. Ele compila Ozid e Sultani, um catálogo do céu estrelado. 1018 estrelas. Ele determinou a inclinação do eixo da Terra com tal precisão que os computadores modernos corrigem seus dados apenas em algumas frações de grau. Foi o triunfo da razão. Ulugh Beg provou que a Terra não é o centro da humilhação, mas parte de um grande mecanismo cósmico. Mas aí está a tragédia. Ulugh Beg era um cientista genial, mas um político terrível. No mundo dos lobos não se pode ser astrônomo. Timur deixou para trás um sistema que funcionava apenas com medo e expansão. Quando o governante para de cortar cabeças e começa a olhar para a lua, os lobos começam a mostrar os dentes. O clero sussurrava. Ele vendeu a alma às estrelas. Ele deixa cristãos e idólatras entrarem na Cidade Santa. Ele esqueceu os mandamentos do avô. Generais resmungavam. Nossas espadas estão enferrujando. Onde está a guerra? Onde está o butim? Ulugh Beg era um estranho em seu próprio reino. Era inteligente demais para um trono feito de crânios. E o golpe, como é costume na dinastia timúrida, veio do sangue mais próximo. Seu filho, Abd al-Latif. Lembre-se desse nome.
É o nome de uma nulidade que decidiu que o poder é mais importante que o pai. Abd al-Latif era o completo oposto de Ulugh Beg. Ganancioso, cruel, limitado, mas muito devoto. A marionete ideal para dervixes que sonham em trazer de volta os bons velhos tempos de terror. O filho foi à guerra contra o pai. Outono de 1449. Batalha perto de Samarcanda. O cientista contra o fanático. Ulugh Beg perdeu. Não porque fosse covarde, mas porque seu exército não acreditava nas estrelas. Acreditava na força. Ulugh Beg rendeu-se à mercê do vencedor. Pediu apenas uma coisa: que lhe permitissem ir a Meca, fazer o Hajj e terminar seus dias em orações e ciência. O filho, olhando nos olhos do pai, assentiu. Vá em paz, disse ele. Mas era uma mentira. Abd al-Latif não podia deixar vivo o governante legítimo. É uma lição que ele aprendeu não com o pai astrônomo, mas com o bisavô tirano. Timur matava inimigos. Abd al-Latif decidiu matar a consciência da nação. 27 de outubro de 1449. Ulugh Beg sai de Samarcanda. Ele cavalga devagar, olhando para as cúpulas de seu observatório. Ele ainda não sabe que é o último olhar. Num pequeno vilarejo, um mensageiro o alcança com ordem de parar. E então, entra na tenda alguém chamado Persa Abbas, um homem a quem Ulugh Beg um dia ajudou, a quem elevou. Nenhum duelo, nenhuma última palavra. Apenas mãos fortes seguram o velho, e o traidor, com um golpe de espada, decapita a maior mente da época. Sinta este momento. A cabeça, onde estavam guardados os segredos do universo, cai no tapete sujo. A vela apaga. No mesmo segundo, o renascimento timúrida termina. O filho parricida não matou apenas o pai, matou o futuro. O que aconteceu depois? Bárbaros invadiram o observatório. Instrumentos únicos foram quebrados com marretas. A biblioteca saqueada. O maior centro científico do mundo foi transformado em ruínas, que foram cobertas de terra para apagar a própria memória de que aqui um dia pensaram, e não apenas rezaram. Os livros de Ulugh Beg foram salvos por milagre. O fiel aluno Ali Kushi, arriscando a vida, levou os manuscritos para Constantinopla, e apenas graças a isso, a Europa soube dos trabalhos do gênio de Samarcanda. Abd al-Latif? O destino tem um senso de humor perverso. Ele sentou no trono, banhado no sangue do pai, exatamente 6 meses. 6 meses. E depois foi morto por seus próprios soldados. A cabeça do parricida foi pendurada no portal da mesma madraça que seu pai construiu. Nela escreveram: parricida. Mas era tarde. A luz apagou-se. Samarcanda, que poderia ter se tornado o centro da ciência mundial, mergulhou novamente no abismo de lutas internas e obscurantismo. A história fez sua escolha. Mostrou que um império construído na violência não pode gerar nada vivo. O sangue de Timur mostrou-se mais forte que a razão de Ulugh Beg. A genética da guerra venceu a genética da criação. As ruínas do observatório ficaram esquecidas por 500 anos. Os habitantes locais pastoreavam cabras lá, sem sequer suspeitar que sob a camada de argila jaziam os restos de uma máquina do tempo, capaz de olhar para a eternidade. Esta é a lição mais amarga da história de Timur. Grandes conquistas desaparecem. O ouro é roubado. Cidades são reconstruídas. Mas o tempo perdido não se recupera. Imagine onde estaria a civilização humana se os trabalhos de Ulugh Beg não tivessem sido interrompidos pelo golpe de uma espada. Se o Oriente tivesse continuado o caminho do iluminismo e não virado para a trilha do isolamento. Estamos sobre as cinzas de um futuro não realizado. As estrelas sobre Samarcanda continuam tão brilhantes, mas não há mais ninguém para olhar para elas. Timur venceu. Sua filosofia de poder total esmagou os tímidos brotos da razão. Mas essa vitória é de pirro. Porque o império que mata seus melhores filhos está condenado não apenas à morte, está condenado ao esquecimento. E assim chegamos ao final. A poeira assenta. Os gritos das vítimas calam-se nos séculos. Resta apenas o vento,
passeando pelas ruínas. E a questão principal: o que realmente deixou para trás o homem que queria possuir o mundo todo? A resposta não o alegrará. Porque no final das contas, das pirâmides de crânios, resta apenas o cálcio, adubando o absinto da estepe. O império de Timur não morreu. Ele evaporou, como uma poça de sangue na pedra escaldante sob o sol do deserto. Assim que o corpo do coxa de ferro esfriou no sarcófago de jade, o monólito que ele forjou por 35 anos desfez-se em pó. Não foi um declínio lento, como o de Roma, foi uma explosão. Uma desintegração instantânea e cruel, provando uma verdade simples. Um estado mantido apenas pelo medo de um homem está condenado a desaparecer, junto com seu último suspiro. Filhos e netos, aqueles mesmos a quem ele ensinou a arte da guerra, mas não a arte de governar, agarraram-se às gargantas uns dos outros. O mapa da Ásia transformou-se num espelho quebrado. Vassalos de ontem declaravam independência. Aliados de ontem massacravam guarnições dos Timúridas. A grande rota da seda, que Timur tentou tão diligentemente monopolizar destruindo concorrentes no norte, começou a morrer. As caravanas começaram a evitar essas terras. Por quê? Porque onde antes reinava a Ordem de Ferro de Timur, tal que, segundo a lenda, uma mulher sozinha com uma bandeja de ouro podia ir da Índia à Turquia sem medo, agora reinava o caos. Bandidos, pequenos tiranos, guerras infinitas de todos contra todos. Timur queria fazer de Samarcanda o centro do mundo, mas, destruindo todos os vizinhos, transformou-a numa ilha no meio de um oceano de ruínas. E uma ilha sem pontes está condenada à extinção. Mas a história adora a ironia. Um fragmento desse espelho sangrento ainda sobreviveu, e refletiu a luz tão brilhantemente que cegou o mundo. Babur, tataraneto de Timur, poeta, guerreiro, exilado. Expulso de seu vale de Fergana natal pelos cãs uzbeques, ele, como seu grande ancestral, não desistiu. Ele foi para o sul, para onde outrora Timur organizou o massacre de Delhi. Babur chegou à Índia não para saquear, mas para viver. Ele fundou o Império Mogol. Pense nesse paradoxo. O Taj Mahal, esse hino de amor branco como a neve, situado em Agra, foi construído pelos descendentes de Timur. O sangue do carniceiro mais cruel da história corria nas veias daqueles que criaram a beleza mais requintada do Oriente. Mas era já outro império. Os mogóis entenderam o que Timur não entendeu. Pode-se chegar ao poder com baionetas, mas sentar-se nelas é desconfortável. E o que restou na pátria do flagelo de Deus? O que aconteceu com a Transoxiana? Vá hoje a Chakri Sabz. Encontre as ruínas do palácio Aksaray. Outrora, em seu portal estava esculpido o orgulhoso. Se duvidas do nosso poder, olha para as nossas construções. Hoje, dessas construções restaram apenas pilões gigantescos, roídos pelo tempo. O vento passeia entre eles, levantando poeira. Essa poeira é tudo o que restou das ambições de possuir o universo. Timur construía para séculos, mas construía para si, e não para as pessoas. Sua arquitetura é a arquitetura da intimidação. Ela deveria esmagar o homem, transformá-lo numa formiga. E quando a pressão desapareceu, as pessoas simplesmente foram embora, deixando os colossos morrerem na solidão. Timur perdeu sua principal batalha, a batalha contra o esquecimento. Gengis Khan deixou a Yasa, a lei pela qual a estepe viveu por séculos. Napoleão deixou o código, sobre o qual se baseia a jurisprudência da Europa. Alexandre o Grande deixou o helenismo, que misturou culturas. O que Timur deixou? Montanhas de crânios? Eles há muito se transformaram em cálcio e adubaram o absinto. Cidades saqueadas? Foram reconstruídas ou desapareceram sob as areias. Medo? O medo é um produto perecível. Os netos daqueles que tremiam ao som de seu nome já compunham contos sobre ele, nos quais ele era ora herói, ora demônio, mas já não uma realidade. Ele era um gênio da tática, mas um falido na estratégia. Era um virtuoso da destruição, que acreditava sinceramente que construía um grande futuro.
Mas a verdade é que não se pode construir o paraíso transformando previamente tudo ao redor em inferno. Timur era uma força da natureza, um furacão, um tsunami. Não julgamos o furacão pelas casas destruídas. Simplesmente nos escondemos, esperamos passar, e depois saímos e começamos a limpar os escombros. A humanidade gastou o século XV para limpar os escombros deixados por Timur. A Europa respirou aliviada quando o estrangulamento otomano enfraqueceu. A Rússia começou a levantar a cabeça, libertando-se da pressão da horda, que o manco acabou de matar. A Pérsia começou a curar as feridas. A China, que nunca viu as bandeiras de Timur, continuou a viver em sua eternidade. O mundo digeriu Timur e cuspiu seus ossos. Hoje, em pé diante de seu túmulo sob a encantadora cúpula azul, sentimos uma estranha mistura de admiração e repulsa. Admiramos a força de vontade de um homem que, sendo aleijado, fez o mundo girar em torno de seu eixo. Mas sentimos náuseas pelo preço que ele pagou por isso. Timur é um lembrete eterno a todos que anseiam pelo poder absoluto. Um lembrete de que a grandeza, não fertilizada pelo humanismo, é estéril. Que se pode vencer todas as batallas, mas perder a guerra con a historia. Que pirámides de cráneos son construídas máis rápido que universidades, mas desmoronam também máis rápido. Ele quería tornar-se o deus da guerra, e tornou-se. Mas o lugar dos deuses é nos mitos, e não entre as pessoas. Sua tragédia é que ele era grande demais para este mundo, mas cruel demais para que este mundo o amasse. Ele permaneceu um lobo solitário, uivando para a lua do topo de uma montanha de ossos. E nesse uivo não há triunfo. Nele há apenas um vazio infinito e gelado. Olhe para suas mãos. Imagine que nelas estão os destinos de milhões. Você conseguiria parar? Ou a sede de poder é uma doença para a qual não há cura, exceto a morte? Timur não conseguiu, e a história deu o seu veredito. Ele tornou-se o arquiteto das ruínas, o maior construtor de vazio do mundo. E agora faça a si mesmo uma pergunta, olhando para as órbitas vazias da história. Vale a memória de um grande conquistador a lágrima de uma criança? Ou, como Timur nos mostrou, a grandeza não é medida pela felicidade dos súditos, mas pela altura da torre feita de suas cabeças? A resposta a essa pergunta, cada um de nós deve encontrar por si mesmo. Caso contrário, um novo Timur já sela o cavalo, em algum lugar nas estepes do nosso futuro.